Estava na palavra ontem e muito me veio sobre reconciliação. Eu estava lendo as cartas de Paulo. Paulo tinha tanta graça e ele trouxe esse evangelho da graça para nós. E essa palavra reconciliação, irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos, é aquele pecador, é aquela pessoa em terrível condição, é aquela pessoa sempre naquele estado ruim, lá fora, lá no mundo. Mas sabe, irmãos, Deus não somente reconciliou aquele lá fora, mas Ele quer reconciliar os crentes. Ele quer nos reconciliar a cada dia da nossa vida, através da graça dEle. Estava me vindo também, nós levamos num lugar tão leve, que Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus, aquele ministro maravilhoso, aquele ministro único, para nos reconciliar com Deus Pai. Nós levamos isso ainda num lugar muito normal, muito natural. Mas se não fosse esse ministério maravilhoso que Deus enviou através de Jesus, nós estaríamos terminantemente destruídos. Nós precisamos de trazer isso à nossa memória todos os dias e termos gratidão. Gratidão, vamos falar gratidão? Gratidão. Gratidão. Deus é tão maravilhoso, Ele tem nos reconciliado. E não só essa reconciliação através de Jesus, nos dando um acesso à vida eterna, mas reconciliando, irmãos, aquelas áreas nas nossas vidas que ainda não são reconciliadas com Deus. Aí mesmo, ouvindo, agora mesmo, Deus pode estar te falando através do Espírito Santo. Essa área no meu coração ainda não foi reconciliada com Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Ele é o grande e o único que nos reconcilia no nosso dia a dia. Irmãos, e Deus está nos chamando para uma vida com Ele, uma vida de comunhão com Ele diária. Diária. Mas Deus nos leva imediatamente para aquele lugar de clamor e de reconciliação com Ele naquela hora. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Quantos aqui, se nós perguntássemos, você tem áreas, você tem dificuldades, você tem desafios? Não tem nenhum que não levantaria sua mão. Mas nós precisamos, e é real, irmãos, a paz de Deus é real. Aquela hora que as coisas estão intensas, pegando fogo, Ele envia a voz do Espírito Santo para nos consolar, nos levar de volta para aquele lugar de reconciliação com Ele. Aquela presença. Muitas vezes nós perdemos essa presença ao longo do dia, mas Ele quer nos reconciliar 24 horas por dia. O que eu faço com essa situação no trabalho? O que eu faço nessa situação com as minhas finanças? O que eu faço com essa situação familiar? Ele quer nos reconciliar, irmãos, na vontade dEle. Segundo a vontade dEle, não segundo a nossa. E meditando nessa palavra, Deus me levou para Gênesis 3:15. Porque Ele é um Deus tão maravilhoso. Abram aí, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando aqui de Jesus, irmãos. Desde o Gênesis, Deus providenciou um escape para nós. Desde o Gênesis. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso?
Desde lá, muito lá atrás, Deus já estava nos reconciliando com Deus, nos dando paz diante daquela situação, desde lá atrás. Irmãos, eu estava falando com o John esses dias, se nós tivéssemos aquela plena revelação dessa reconciliação que foi provida através de Jesus, essa graça que Ele nos deu, amém, Helenísio? E Maria Emília, nós viveríamos ajoelhados, nós viveríamos nos nossos joelhos. Deus, muito obrigada. Eu não tenho que padecer o resto da minha vida miserável, sem lugar, com vazio dentro de mim, mas eu posso correr para o Deus da minha salvação. Eu posso correr para o Deus da minha salvação. É tão maravilhoso, irmãos. Não pode ser pago. Já foi pago, já foi consumado. Que maravilha. Desde lá do Gênesis, Ele estava nos amando. Desde o Gênesis, Ele nos amando. Que Deus maravilhoso, Ricardo. Desde lá atrás, Ele estava provendo para nós uma porta. Uma porta. O Álvaro falou muito bem, é uma porta estreita. E tem uma palavra nesse verso que me chama muita atenção. E poucos acertam por ela. Irmãos, vamos pensar nisso. E poucos acertam por ela. Olha quão grande graça Ele concedeu através de Jesus. Mas são poucos que entram por aquela porta. Agora tem uma novidade, nem é novidade maravilhosa. Tem uma promessa maravilhosa. São poucos que acertam por elas. Ela é apertada, no grego fala que essa porta é apertada com pressão, Álvaro. Essa é a tradução diretamente do grego para o português. Mas Ele proveu, através de Jesus, a graça dEle para nós conseguirmos entrar por ela. Nós conseguimos entrar por ela, é a cada dia, é a cada dia. Irmãos, a Bíblia falou e fala que salvação é diária. Eu posso nascer de novo, mas a salvação, todos os dias eu estou sendo salva. Todos os dias. Tanto é que Paulo falou, desenvolvei a vossa salvação com temor e... Desenvolver a nossa salvação. É todo dia, irmãos. Desenvolvendo a nossa salvação na nossa casa. Eu não me canso de falar que o lugar de mais desafio para desenvolvermos a nossa salvação é a nossa casa. Porque ali nós somos o que nós somos. Aqui nessas 4 paredes nós vimos poucas vezes por semana. E sim, nós compartilhamos, nós pastores sabemos de muitas, quase todas as situações. Mas na nossa casa nós somos provados a agarrarmos firmes essa salvação. Quando Satanás vem, Jesus me ajuda. Me dá graça, Jesus. Me dá a tua graça, Jesus. Eu não consigo, eu não sei o caminho dessa situação, mas tu sabes, me ajuda. Irmãos, e diante dessa oração, Deus está nos reconciliando com Ele. Deus quer nos reconciliar a cada hora, a cada minuto. No trabalho nós somos muito provados. Eu já fui tão provada no meu trabalho, mas Deus sustenta. Na última, está me perguntando aqui onde que eu trabalhava. Eu trabalhava no Fundo Cristão para Crianças, Christian Children's Fund. Era uma entidade de mantenedora, principalmente pelos Estados Unidos, pela Alemanha e Suíça. E ali nós trabalhávamos com famílias carentes, especialmente com as crianças.
Essas crianças eram, por exemplo, 3 são inscritas no projeto e 3 eram apadrinhadas, eram sustentadas por padrinhos de diferentes nações. Então, esse era o meu trabalho. Então, irmãos, é muita provação. É muita provação. E porque eu entrei nisso, eu vou falar da minha provação. Tinha uma pessoa que foi designada, era minha chefe para trabalhar lá. E ela, assim, toda indicação é que ela odiava os crentes. E era uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Mas Deus me sustentava. E Ele me sustentou até o fim. Um dia eu estava com alguns jovens, nós estávamos orando num outro lugar. E Deus me falou através de uma palavra profética. Nunca tinha visto aquelas pessoas. Isso é uma boa âncora. Nunca eu tinha visto. E essa irmã falou assim, irmã, acalme, fique em paz onde você está, porque lá eu quero salvar almas. E salvou. Teve um dia que Deus usou um homem, um tradutor, que nunca passou perto das coisas de Deus, nem sei assim. Eles falam que era católico. Deus usou esse homem, ele se levantou e foi na chefia maior. Isso foi de manhã. De tarde ela estava despedida. Irmãos, esse é o Deus que nos reconcilia. Mas nós, em geral, nós andamos muito ansiosas pelas coisas naturais. Isso é uma palavra para você e é outra para mim. Nós ainda andamos muito ansiosos. E Deus quer nos reconciliar nessa área também, nos falar, sossega! Os discípulos acordaram Jesus naquele barco. Jesus, não te importas que nós vamos tudo aqui morrer aqui, ó. Jesus mandou aquele mar se acalmar. E Ele acalma o mar. Ele ainda é o mesmo hoje. Ele ainda é o mesmo hoje. Nos ajuda, Jesus. Então, Ele quer reconciliar essa área de ansiedade em nós. Nos ajuda, Jesus. Então, não tem como descrever Deus nos amando desde lá do Gênesis e providenciando aquele cordeiro que seria morto em nosso favor. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,18. Eu estou lendo da Revista Atualizada. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério. Vamos falar junto? Ele me deu o ministério. Ele deu a cada um de nós. Quando você está ministrando para alguém, Jesus lá fora, ministrando no seu trabalho, ministrando dentro da sua casa, ministrando a sua família, você está sendo um ministro de reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deu a nós a responsabilidade de reconciliar a outros. Irmãos, isso é a palavra de Deus para nós. Maridos, reconciliem suas esposas. Esposas, reconciliem seus maridos nas situações diárias do lar. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós pedimos que sejam reconciliados com Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
Que coisa poderosa. Vou ler de novo. Vou ler do 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse nos céus, para mim, é um mistério. Eu não posso entender com a minha mente natural o que Deus reconciliou no céu. Mas Ele sabe. E na terra Ele reconciliou, e eu sou parte dessa reconciliação. Amém? Nós todos somos parte dessa reconciliação. Então, é muito importante. Ele nos confiou essa missão, Vitória. Essa missão. E Deus está tirando de nós aquela indiferença. Ah, deixa para o outro fazer. Ah, isso, aquilo. Essa inércia. Ele nos confiou essa responsabilidade. Alunos aqui da escola cristã, vocês são responsáveis por aquele aluno lá do seu lado, da sua frente, lá atrás. Vocês são responsáveis para reconciliar uns aos outros, seus colegas de sala. Deus te envia um ministro, você pode abrir seu coração e falar, aquele meu colega, aquele meu coleguinha, não é, Gabriel? Aquele meu coleguinha, ele está com dificuldade. Quando você está procurando um ministro e falando da dificuldade que seu coleguinha tem, você está sendo um ministro de reconciliação. Foi para isso que ele nos chamou. Irmãos, isso nos dá uma grandíssima responsabilidade. Ele proveu para nós, através de Gênesis, Jesus Cristo, e agora Ele está confiando a nós. E esse é o Evangelho da graça. Ai, Marialva, tem coisas irremediáveis. Mas com a graça de Deus, se você não tem a resposta naquela hora, naquele tempo, naquele ano, Ele te dá um caminho. E eu sei que um dos caminhos é, segue! Segue, vamos para frente! Irmãos, não cabe a nós muitas vezes saber a resposta, mas cabe a nós entrarmos na graça que Ele nos dá, a habilidade que Ele nos dá, o poder que Ele nos dá e aguardar nele. Aguardar nele. Isso me traz grande esperança. Grande esperança. Eu creio que pode trazer para cada um sentado aqui. Jesus, como vai ser isso? Esses dias eu me encontrei assim, Jesus, aquela situação, aquela outra situação e aquela outra situação, Jesus, não tem como. Mas o Espírito Santo vem, acalma. Deus tem um caminho. E na maioria das vezes, é sentar, é esperar na graça dEle. Essa graça maravilhosa, que é grande parte da reconciliação que Deus enviou para nós. Porque, na verdade, irmãos, nós não sabemos é nada. Eu tenho falado, Jesus, eu não sei ser avó. Você sabe ser avó, Cindy? A Cindy está falando também que ela não sabe ser avó. Eu fiz muitos erros como mãe. E hoje tem 2 crianças assim, permanentemente lá dentro de casa. Eu falo, Jesus, eu não sei ser avó. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua direção. Me ajuda, Jesus. Deus é tão bom. Então, irmãos, fiquem firmes com essa palavra. Sejam gratos por Deus ter nos chamado para sermos reconciliados. Não é só aquele terrível lá de fora, e aquela pessoa tem que ser reconciliada, nós precisamos de ser reconciliados todos os dias com Deus, através de Jesus, nas nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Amém?